Eu Ah, tava então, na Calunga. então o senhor vem de lá para cá rapidinho. É, quando me chama, eu venho. Porque eu tava no meu lugarzinho, Ah, né? ah, Como não precisou de peito velho ir para fazer algumas coisas hoje, né? Preto velho não é que ele está de descanso, ele trabalha lá ajudando, emanando, né? é, É, igual aparece, é igual você pensa. ah, Quando a gente vai, as pessoas, a gente, né? Vamos num terreiro, é, vai vir uma filha grande, né? Para pedir a benção de preto velho, não é? é assim mesmo. Tomar um passe do preto velho, um abraço do preto velho, né? É, Na Aruanda, existem diversos espíritos que também precisam de um abraço de um preto velho, hum, de um carinho de um caboclo, de uma lição de um caboclo, né? é, De, de uma forma de repreensão de Exu hum, também. Porque Exu, ele trabalha na lei, né, na meu lei, filho? na lei. E eu vi que teve umas conversas É, sobre o que eu disse ao pessoal, ah, né? ah, ah. A questão de Exu coroado e Exu não coroado e não ter pagão. Ah, é? Eu não vi isso. É, É que o eu senhor vi. aí do mundo espiritual vê mais coisa que eu, né? Então eu vou explicar para o povo entender. Vai lá. Se nós somos filhos de orixás, Ah, não somos pagões, por que os Exus são pagões? Não é verdade, meu filho? é, tá certo. Como eu vou chamar um espírito que veio de Ruanda, um espírito que está numa elevação, um espírito que tem doutrinação, um espírito que é feito para poder ajudar, como eu vou chamar um filho espiritual, seja um Exu, a maneira que ele vem incorporado, ou ele está incorporado, Uhum. ou como ele é fisicamente, porque igual a gente vê um Exu na Terra, a gente sempre vai ver nas maneiras do ser humano, né? Ah, Vai ser com a roupa do ser humano, ah. vai ser com a maneira de falar, mas se realmente só vão ver Exu quando desencarnar e fechar os olhos. É. Aí, aí vão ver como é Exu. Aí as pessoas, às vezes, vai assustar. Porque vai ver um Exu diferentinho, né? Vai ver um mais coicunda, né? Vai ver um com outro tipo de mão, até diferente, uns que têm garras, outros não, mas todos são filhos de Aruanda, todos são filhos de Oxalá Jesus Cristo, de Zambideus principalmente. Tanto é que no candomblé, que é uma religião que nasceu também uma das vertentes do nosso querido Umbanda, né? Uhum. Tanto é que na linha de candomblé, Hum. ou hoje em dia tem um bandomblé, também, mistura de Umbanda com candomblé, né? Ah, ah, Então, eles falam que Exu é irmão de Ogum. ah, Então, se Exu é irmão de Ogum, ele é filho de Orixá. ah. Então, se filho de Orixá não é pagão, não Não é pagão. existe. Tá. Agora, o que é pagão? Eu vou explicar para você o que é pagão. É. Eu estou gostando de falar, meu filho. Eu fico feliz, viu? Eu fico feliz. É, é verdade, porque assim, a gente vê lá de Ruanda, às vezes, algumas perguntas, né? Ah, Que às vezes os filhos vê muito, nem tudo que lê é realmente verdadeiro. ah lá. Igual falar em textos que dizem que existe Exu pagão e Exu coroado. Não, existe Pagãos mais, são. pai. Existe Exu pagão, depois do pagão vem o Exu batizado ou espadado, depois vem o Exu coroado. Todo Exu ele é espaldado. Todo Exu, todo espírito, quando chega em Luanda.
Ele passa pela espada de Ogum, né? Passa pela o pano branco de Oxalá, passa pelos abraços de Ansan, pelo amor de Oxum, pelo abraço forte de Xangô, né? Uhum. Agora, voltando a explicar para a voz de Missê. Isso. O que é pagão? Pagãos são os quiumbas, meu filho. Ah, São então. espíritos que não se desligam da matéria. Tá. São esses espíritos que são condicionados às trevas terrestres que ficam fazendo miromba e quizila na vida dos filhos. Por exemplo, um espírito que sofreu na carne, Uhum. ao se desligar e não aceitar o desligamento, ele vai ficar nessas ondas densas, que é chamado para algumas linhas, eu posso citar como no caldecismo, né? Ah, Que fala-se de umbral, né? Então, vamos supor assim, o espírito vai para o umbral, que é as condensações densas, ou nós chamamos que é os locais onde são os bairros inferiores de Aruanda. hum, Esses espíritos vão para esse local e eles são assistidos pelos nós, espíritos de luz, né? é, E principalmente pelos Exus. tá. Quem consegue chegar a esses espíritos que estão sofrendo desligamento de carne, igual existem muitos casos, às vezes a pessoa morreu, né, desencarnou, Ah, mas ela não aceita que ela desencarnou e deixe sua família. Sua família fica se alimentando, fica culpando Deus, culpando as pessoas, né, naquele ódio, né? E ah, a pior coisa que existe, meu filho, preto senhor. velho, pai das almas, fala de muito amor, né? Uhum, uhum. É o que eu mais falo para os filhos. Meus filhos sempre amem, sempre perdoem. Até se você passar por uma situação terrível, perdoe o seu irmão. Então, a pessoa chegando e desencarnou, ela, vamos supor que ela foi vítima de um acidente, seja ele vítima de um tipo de trabalho, né? Ou uma violência. Então, ela precisa lá em Iruanda, lá na condensação densa, ela precisa se desligar daquele ódio que ela tem, do que fez com ela e da família que ela deixou, né, meu filho? Ah, Assim como também os daqui têm que se desligar. Então, os únicos que chegam nesses espíritos são os Jesus. Eles têm o duplo acesso. Eles têm o acesso direto aos espíritos desencarnados. Eles são aqueles que sabem remediar as energias desses nossos irmãozinhos que estão sofrendo, porque não é porque eles estão lá nas condensações que eles não deixam de ser nossos irmãozinhos, né? claro, claro. Eles são nossos irmãozinhos. Uhum, Até quando eles vêm no terreiro, uhum. nervoso, né? Ah, Muito angustiantes, ah, eles vêm sofrendo. É, a gente não pode, eu já vi muito, meu filho, e eu até às vezes falo para dirigentes de terreiro, ah. não chame espírito de demônio. Não, tá Não certo. pode Não chamar de pode. demônio. É falta de caridade. Meu filho, você vai chamar um espírito que às vezes um terreiro faz de obsessão, outros faz transporte, muitos terreiros fazem. Então, quando baixar um espírito, não manda ele embora como demônio, né, meu filho? Claro. Manda ele ir em paz, rezando, pedindo as almas espirituais de luz para levar ele, né? Tá certo. Pedindo Oxalá, pedindo o nosso Pai
Abaluaê, que é também os orixás que são lá dessas condensações, para que possa ajudar esse irmão que está sofrendo, né, meu filho? Tá certo, pai. Ô, pai, o Aí, senhor falou. Fala, pode aí falar. o que é pagão? Pagão são aqueles que não desligam da matéria. Ah, Eles são pagões. Por isso. quê? Não aceitam doutrina nenhuma. Não aceita. Doutrina nem de que desencarnaram ou nem que são enviados para outro plano espiritual para lá se desenvolver. Mas todos os espíritos, até preto velho um dia, Uhum. até preto velho, todos os espíritos passaram nas condensações densas. Uhum. Todos. Tá certo. Até um Exu passou na condensação densa. Para se preparar para ser um Exu, para ser um preto velho, para ser uma cigana, uma pombazila, lá teve que passar na condensação para sofrer e aprender o que é ser luz, o que é passar luz adiante. Né, meu filho? Nossa, eu não sabia. Eu nunca achei que um Exu podia subir na densidade onde se encontra a cidade de Aruanda. Por que ele sobe? Por quê? Porque eu vou explicar. Vai lá. Todos nós, espíritos, Ah, inclusive nós, espíritos encarnados e os espíritos de elevação contínua, o Exu, ele sofreu. Tem Exu que ele trabalha, por isso que ele trabalha e conhece muito mais o sofrimento humano. O Exu, ele conhece o sofrimento humano. E ele sofreu como humano. Tanto é que em todas as histórias que você ouvir de Exu, vou te dar um exemplo. Mas pense em vós, Missê, como o Exu se tornou, por exemplo, o senhor, como vamos dizer, tem o Exu 7 facadas, eita. tem Exu, tem o seu Exu, vamos agora para as pombacilas. É. Tem a dona Dama da Noite, tem Maria da Padilha, né? Isso. Tem Dona Rosa Caveira, tem Rosa essa que você falou com ela. Rosa Vermelha, Rosa dos Infernos. Isso. Cada uma delas teve algum tipo de condensação, sofreu ao se desligar e foi resgatadas. Foi? Foi. E às vezes esse resgate pode demorar. Uhum. Mas no caso, quando um espírito na Terra veio com uma função de ser um Exu, ou ele é uma reencarnação de Exu, então, você pode saber que ele foi para essas condensações, viu todo tipo de rancor, de ódio, de desligamento de carne, das pessoas não ter, por exemplo, até uma questão, meu filho, muito. As pessoas desencarnam, mas são ligadas aos bens materiais, né? É, muito triste. Pessoas que são ligadas, que morreram, mas são ligadas à conta no banco. Eita. Né, meu filho? É. Então, lá na cabeça, lá, igual acontece muito, os espíritos muitos, esses que desencarnam, e ficam pensando lá do outro lado, porque assim como desencarnam, nós pensa, do outro lado é a mesma coisa, né? Esse que não tem instrução fica lá. Mas a pessoa está mexendo na minha conta. Minha esposa está fazendo isso, eu não sei dizer, né? No caso, como eles iam falar. Mas, por exemplo, minha esposa, que eles não aceitam que foram para o outro lado, minha esposa é minha, já está com aquela outra pessoa. Então, eles não aceitam, eles não desligam. E aí onde começa a ter essas condensações, vir para atrapalhar, né? E aí onde tem Exu que trabalha, né, meu filho? Tá aí entre os Exus coroados, É. os que estão partindo para o outro lado,
fazendo separação de casais, destruição de lares e, principalmente, fazendo com que pessoas odeiem umas às outras. Esses Exus são Exus, mas eles estão tirando sua coroa e, ao colocar a coroa na cabeça, Xangô não deixa mais usar. Existe muito Exu que, às vezes, trabalha por bem e por mal. Mas o que acontece, meu filho? Chega uma hora que Xangô vai pesar a machada em cima deles. Eita. Xangô, que é o nosso orixá da justiça. A justiça. Né? Ele faz justiça a tudo. Ele rola a pedreira em qualquer espírito que fazer maldade. Pode ser Exu, pode ser qualquer um. Roda a pedreira. Agora, se for um Exu, a pedreira vem mais forte. Porque Exu foi encarregado para ser mensageiro, para ser espírito de ligação do bem para o bem, e não do mal para o bem. Não é, meu filho? Certo, tá certo. Agora, como é que pode um Exu, que normalmente trabalha nessas densidades pesadas, subir para uma cidade astral tão elevada igual a Aruanda? Essas cidades, densidades, elas ficam dentro de própria Aruanda. Imagine, meu filho. Igual um elevador. Imagine uma cidade. Existem bairros, né, ou setores, né? Entendi. Então, são hospitais espirituais. É como se fosse aqui na Terra. Existe aqui nessa Terra, meu filho. O que acontece? Existe nessa Terra hospitais para doentes que têm problemas, muitas vezes desvios comportamentais. Não existe? É louco, pai. A pessoa que tem desvio de comportamento, Tá né? certo. Isso. Então, quando acontece, eles vão para um local para lá tratarem, tem os enfermeiros, né? Tá certo. Mas se o enfermeiro afastar, ele vai fazer alguma coisa que não está certa. Sim, distúrbio mental. Isso. Ditúrbio. É. Ditúrbio mental. Uhum. Então, na Ruanda é assim. Existe nós, os hospitais espirituais, os enfermeiros, os médicos espirituais, que são os espíritos mais elevados. Não existe separação. Preto Velho, na Ruanda, ele fica junto com um médico que está sendo kardecista. Eu mesmo, muitas vezes, converso com o doutor Bezerra de Menezes. Sim, nós temos ligação com todos, somos espíritos. Isso. Só que eu tenho uma tonalidade diferente, mas não quer dizer. É igual em Aruanda, existe respeito às tribos, certo, às nacionalidades, umbandistas, espíritas e demais nacionalidades. Uma coisa que a gente tenta implantar na Terra, mas vive em guerra. Eles não aceitam um ao outro. É verdade? É verdade. Entendi. Então, a cidade de Aruanda é como se fosse um prédio de vários andares, e esses andares são separados por níveis de vibração. Imagine, existe a pirâmide dos orixás, não existe? É para existir, viu, pai? Eu não conheço muito. Então existe, cada camada existe o seu orixá regente ou a estrela maior dos orixás. Estrela onde cada orixá fica em sua parte separada, não é verdade? Quando você for num altar, você vai ver ou uma pirâmide, É o Oxalá, lá em cima. Ou uma pirâmide bem grande, uma estrela, com os orixás postos, cada um no seu lugarzinho. Então é como se fosse assim, o espiritual é uma colônia. São colônias. Então, Preto Velho, ele vai de uma colônia a outra.
Eu mesmo vou prestar socorro quando Exu me chama para ajudar um filho doente, um espírito doente, do outro lado, na Calunga, lá nas densidades. Quando Exu faz o trabalho de desobstrução, o espírito cai em doença espiritual. Então, o preto velho é chamado, ou um caboclo, né? Ou outro espírito, para ir lá socorrer. Uhum. Nosso trabalho aqui na Terra é fazer o mesmo de Aruanda. Só que em Aruanda é mais difícil e complicado. Porque de Aruanda não existe corpo físico ligado. Em Aruanda, nós usamos forças muito maiores para ajudar. Apesar que, né, filho? Uhum. Terra, o ser humano está muito ligado à parte carnal. Tá certo. Eu chegar num terreiro, explicar uma coisa para um filho, Uhum. ele pode ir lá no terreiro e passar por paizão das almas, É. 20 vezes se for preciso. Mas se ele chegar em casa, meu filho, e não perdoar a tua esposa, a tua mãe, o teu filho, se ele não tiver perdão, amor, resignação, humildade, não adianta ele consultar, não adianta ele fazer trabalho para conseguir alguma coisa, para conseguir paz, para conseguir sucesso na vida, meu filho. Não adianta. Porque a primeira coisa é humildade e perdão. Porque Oxalá perdoa. Oxalá é perdão. Oxalá perdoou e perdoa. Tanto que é nas nossas... a gente aqui na Ruanda fala... Aí na terra vocês falam lendas dos orixás. Aqui nós falamos histórias, né?